Terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesta terça-feira nós cumprimos o que dissemos ontem. Ontem estávamos passando para a análise deste Evangelho de São Lucas, proclamação desse domingo passado, capítulo 10, versículos 25 a 37. Nós já tínhamos passado pela primeira parte, a primeira pergunta daquele doutor da lei, recordando-se que é uma pergunta estratégica, tem como objetivo desestabilizar Jesus, experimentar Jesus, colocar Jesus em dificuldade. Tarefa, aliás, inútil. Eles não sabiam e não criam que estavam interpelando o Verbo de Deus. Ponto. Pensem que isso não é nada de estranho. As pessoas, quando entram em crise de fé, elas se acham no direito de questionar a Deus. Isso é muito comum. Eu estou questionando Deus. Enfim, trata-se da crise, da miopia, da cegueira e, obviamente, uma boa pitada de prepotência. Muito bem, Jesus não resiste a isso, ele tem que ensinar sempre. E ensina, trazendo a fala do próprio inquiridor a seu favor. E o inquiridor, então, responde com o Deuteronômio, o primeiro mandamento supremo, que é o amor integral de Deus, e, conjunção aditiva, ao próximo como a ti mesmo. O evangelista, então, intervém e diz, bem, ele ficou meio embaraçado porque escapou-lhe a armadilha, mas se refaz e coloca uma segunda pergunta que então vai constituir a segunda parte desse evangelho. Quem é meu próximo? E nós ouviremos então uma resposta parabólica. O tema ultrapassa a simples citação da Escritura. É preciso agora, porque aliás não havia nenhuma necessidade, a Escritura já havia respondido, o Deuteronômio já havia dito, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas a pergunta, quem é meu próximo? Ora que Jesus então leva a questão a um patamar mais alto. Lembrem-se que o coração amargo e pecador de Caim, ao apelo de Deus, que ele responda, eticamente, é claro, pela vida de seu irmão, ele simplesmente desdenha a pergunta de Deus, onde está teu irmão? E, aliás, é uma pergunta que ele fez aos pais dele. Adão, onde estás? A pergunta é, onde está teu irmão? E Caim responde com uma outra quase pergunta, mas na verdade é uma frase irônica. Desde quando eu sou o guardião de meu irmão? Em outras palavras, o que a Caim pergunta a Deus? O que me vincula a Abel? Além do ódio, da inveja e da loucura. E do fratricídio. Ora, nesse momento, Jesus então narra ao doutor da lei e aos seus companheiros, aos discípulos, enfim, a quem estava em volta daquele divérbio, daquela conversa. Ele diz, bem, ouça uma parábola. E eu tinha dito já ontem que se trata de um homem sem nome, todos estão sem nomes, alguns têm a sua etnia revelada, sobretudo o personagem aparentemente principal, e nós temos 2 judeus. Então, aliás, 3 judeus. Um é aquele que sofre o assalto e a sova malvada de covardes criminosos. É preciso chamá-los pelo nome. Covardes criminosos. Não são pobres meninos, como alguém outro dia falava de pobres meninos terroristas. Pobres meninos terroristas. Pois bem, esses homens que fizeram isso, esses brigantes que fizeram isto, além de depenarem os bens daquele homem, que tanto lhe haviam custado, eles quase que lhe roubam o mais valioso, que é a vida.
E lá está aquele homem exposto no meio da rua. Hoje em dia, provavelmente, se nós tivéssemos que recontar essa parábola, alguém passaria com o celular, filmaria ou faria uma foto e compartilhava nas suas redes, como um furo de imagem, né? Mas não se tratava de chegar tão próximo. Disse também ontem que 2 homens judeus, um sacerdote e um levita, passam, veem o homem e passam adiante, prosseguem seu caminho. Eu dizia ontem, repito, nas leis de pureza que dizem respeito a Deus, a pureza é respeito a Deus. Ouçam isso. Hoje em dia as pessoas acham que importante é ir à missa, quando é importante já acho fantástico. Mas Deus me aceitar como eu sou. Vou lá com meu chinelinho, com a minha bermudinha, chego atrasado, enfim. Falta uma série de pré-requisitos. Mas, sobretudo, para além da bermudinha, do chinelinho, da roupa decotada e outras coisas, está também a alma despreparada para o encontro com Deus. Olha, se a alma está despreparada para o encontro com Deus no sacramento, estará para o encontro com Ele face a face? Se eu não me preparo para a missa, de certa maneira eu estou dizendo a Deus que Ele não é especial, que Ele não merece algo do meu tempo e que não há predisposição. Se quiser bem, se não quiser, amém. E aí é claro que o pecador é prepotente. Todas as vezes que pecamos, somos prepotentes. Nós entendemos estar dando as cartas. Essa é a grande ilusão do demônio. E aí esses homens que amam a Deus, o sacerdote e o levita, sabem que uma das regras do culto é a pureza do sacerdote. A Igreja Católica não vai fazer disso uma armadilha. Vai permanecer como uma exigência. O padre, para celebrar a missa, deve estar em estado de graça. Mas caso ele não esteja, os fiéis vão comer um sacramento, não um sacramento? Esse pão será sujo pelas mãos pecadoras do padre? Não. Pela graça de Deus, própria do sacerdócio, esse ministro, indigno e inclusive despreparado ou impuro, vai produzir pão branco, entendido como pão puro, farinha pura, que vai alimentar o seu povo. Por isso esses homens que fazem? Passam adiante. Eles não podem fazer nada. Não é descrito nenhum sentimento. Cuidado que nós temos vontade de colocar sentimentos onde não são descritos. Não é dito, o levita que vinha por aquele lugar viu, ficou horrorizado, mas passou adiante. Não, há uma sequência de ações. Passar, ver e prosseguir. Mas no auge desta parábola, que é chamada por isso mesmo, do samaritano bom, um samaritano. E aqui esta figura não é a figura de um religioso, por mais que fosse. Samaritanos são uma das formas, das muitas formas do judaísmo religioso, além de étnico. Este homem, então, rompe a cadeia das ações, passa junto dele, vê, e a visão deste semi-morto o enche de compaixão. E aqui a história vira. Claro que esse homem não tem os deveres da pureza de um sacerdote, de um levita. Ele tem o seu coração comandando a sua ação. E aí nós temos várias ações. Primeiro aproximar-se, depois lidar com as feridas, depois levá-lo a um lugar onde possa continuar tendo cuidados. E por fim, mesmo quando a vida o pede que prossiga, ele continua responsabilizado. Deixa a moeda, recomenda que trate bem e ao voltar diz, tudo que houver extra, pagarei. É a pergunta de Jesus que fecha e conclui a parábola, afinal de contas, a tua pergunta, quem é o meu próximo?
escolha os personagens. E o doutor é obrigado a dizer: a compaixão é a marca da fraternidade. Sabemos que somos irmãos quando entre nós há compaixão. O resto é empatia, simpatia, ocasião, até interesse. Nós sabemos que muitas amizades são interesseiras e por isso temporárias. Quando você está por cima, não faltarão amigos, não faltarão os tais amigos. Mas a compaixão é uma forma profunda de amor. Amanhã, ao concluir essa leitura, vamos fazer uma leitura cristológica. Eu disse que as parábolas são comparações, e essa comparação diz respeito a nós, à humanidade e ao Cristo.